Bom, como estudo da noite, eu trouxe o tema as dificuldades da convivência na casa espírita. A nossa convivência na casa espírita, como em qualquer outro meio, é uma convivência social entre pessoas, que se inicia na nossa família, esse tipo de convivência, e se estende em todos os outros ambientes em quais nós frequentamos, inclusive na casa espírita. Para nortear o nosso estudo, eu me baseei na fala de Jesus, de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Eu acho que essa é a base para podermos falar sobre a convivência na casa espírita. E eu trouxe também um guia para o estudo, a definição da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, sobre o Centro Espírita, para a gente relembrar as funções, e o porquê de nós estarmos aqui, num ambiente, numa casa espírita, num centro espírita. Então, segundo a FEB, o conceito de casa espírita, ou centro espírita, o centro espírita é a célula de disseminação, do espiritismo e do congraçamento, a condição, que é o quê? De conciliação e reconciliação dos seus adeptos, isso encarnados e desencarnados. Segundo Emmanuel, mentor e médio do Chico, é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então, assim, o centro espírita, ele é uma escola dos dois planos. Quem está aqui encarnado, trabalhando ou frequentando, tem a oportunidade do aprendizado direto. O que nos difere de muitas religiões, muitos cultos, é a certeza e o contato com as pessoas que já não estão mais aqui no corpo físico. É o relato de alguém que esteve aqui, viveu de uma forma, e hoje no plano espiritual nos fala, eu estive aí, fiz isso, isso e isso, e hoje a minha condição é essa. Então, a gente tem uma bênção dessa oportunidade de aprendizado que poucos têm. Esse convívio entre trabalhadores e entre frequentadores, o convívio que nós temos do plano material com o plano espiritual, que é outra relação, que nós somos privilegiados. O que basta, o que é necessário, o que é? É nós darmos uma fundamentação para o nosso aprendizado, e a aplicação. Kardec e o centro espírita. O espiritismo nasceu na intimidade dos núcleos familiares. Na época de Kardec, quando Kardec começou o espiritismo, as reuniões eram feitas em residências. Por isso essa intimidade, esse núcleo familiar que é devido nas casas espíritas. Editado no Livro dos Espíritos, iniciada a sua publicação na Revista Espírita, o número crescente de adeptos nos mais diversos países levou Kardec a fundar, em 1º de abril de 1858, a Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, que seria, na verdade, o primeiro centro espírita. E depois começou a se alastrar e espalhar por todo o mundo. A finalidade, função do centro espírita. Qual que é a função do centro espírita, Finalidades. O centro espírita, como escola de formação espiritual e moral, que deve ser desempenhada papel relevante na divulgação do espiritismo e no atendimento a todos os que nele buscam orientação e amparo.
Para atender às suas finalidades, o centro espírita deve 3 condições: ser núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus e à luz da doutrina espírita. Então, o centro espírita, a base do centro espírita é o estudo, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, o atendimento fraterno, que é acolher fraternalmente os corações que chegam aqui necessitados. Sejam, lembrando sempre, que sejam encarnados, trabalhadores encarnados, né? E desencarnados também. O trabalho fraterno desenvolvido no centro espírita, que isso que nós estamos fazendo aqui do estudo, também é trazido para a palestra Espíritos, é um atendimento fraterno. Uma vez Chico foi fazer o evangelho no centro que ele frequentava e chegou lá, não tinha ninguém, estava vazio. E aí ele esperou, de repente ele fechou o evangelho e estava indo embora. E Emmanuel, que era o guia espiritual dele, falou: Chico, onde você vai? Vou embora, não tem ninguém no centro espírita. E ele falou: Chico, retoma seu lugar, né? Retoma seu lugar e olha com atenção. E na verdade, Emmanuel fez se materializar todos os espíritos que estavam lá assistindo o evangelho. E eram milhares de espíritos necessitados, que foi trazido até ali, que é um hospital, um ponto de luz, para que fossem evangelizados, que recebesse esse atendimento fraterno. E aí Chico, a partir daquele dia, independente se tivesse uma, duas, nenhuma pessoa, ele subia lá e fazia o evangelho com a mesma dedicação. Então é o estudo, né? O atendimento fraterno, a oração e o trabalho. Todo centro espírita, casa espírita, deve ter um atendimento fraterno, mas também um tipo de atividade de trabalho. Para as pessoas que estejam ali, tenham o envolvimento, tenham essa dedicação e a prática da caridade. Pois, que já nos foi dito, que fora da caridade não há salvação. A caridade, ela é uma atividade essencial dentro da casa espírita, né? Ser compreendido como casa de grande família. Ser compreendido como casa de grande família. Então, o que é uma família? O que tem numa família? A intimidade, o relacionamento entre as pessoas, de confiança, né? Saber de você poder contar com a pessoa. Porque os trabalhadores também da casa espírita, não pensem nós que estamos isentos de todos os tipos de perturbação espiritual, física, aflições, né, problemas materiais, financeiros, emocionais, como qualquer um outro. E às vezes nós precisamos ser atendidos. E às vezes dentro do ambiente espírita, o que acontece? Os trabalhadores acham que são isentos, que eles podem, até estava relatando agora para o Marcelo, você pode vir aqui só no dia da palestra e ir embora. E não é assim. Nós precisamos um dia estar aqui trabalhando e outro dia estar aí assistindo a palestra, estudando, aprendendo. Precisamos estar um dia dando passe, mas no outro dia também vir e receber passe. Um dia está fazendo atendimento fraterno, um dia sendo atendido. Porque os trabalhadores, eles também são, na maioria das vezes, até de certa forma perseguidos por entidades que querem atrapalhar os trabalhos. Porque sabe que você faz um trabalho, que você consegue fazer um atendimento fraterno, que você está ali fazendo um trabalho de desenvolvimento mediúnico, né? De conciliador. Então, eles, na visão deles, né, você está atrapalhando alguma coisa. E aí aquilo
causa em você, né, e nos trabalhadores, uma certa forma de perseguição. Às vezes, dependendo da vibração nossa, porque nós somos atingidos dependendo da nossa padrão vibratório. Quando nós baixamos a guarda, nós ficamos vulneráveis. Então, às vezes esse médium deixa o quê? O seu padrão vibratório, a sua sintonia cair, e ele é atingido por essas forças, né? Então, o segundo item, ser compreendido como grande família, onde as crianças, os jovens e os adultos e os mais idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar. É uma casa aberta a oportunidades de trabalho. Não ser um lugar recluso. Não, você não pode. Não, por causa disso. Não. Abrir. Que tenha essa relação aberta. As pessoas, é claro, que tenham o comprometimento, a responsabilidade. Porque também a gente não pode contar com alguém que vem fazer o evangelho e no dia o cara não aparece. O médico que vai vir trabalhar e no dia ele não vem. E não avisa. E aí simplesmente as pessoas que estão todas aqui para ser atendidas não são. Então tem que existir esse compromisso, tem que existir essa responsabilidade, mas tem que existir também a oportunidade para quem quer trabalhar, para quem quer estudar, né? O item 3, proporcionar aos seus frequentadores oportunidade de exercitarem o seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em seus trabalhos. Aqui é um lugar onde você está sentado aí aprendendo, daqui a pouco você está aqui praticando o que você aprendeu. Então você, é o que ele está dizendo aqui, dá oportunidade para os frequentadores vivenciar o aprendizado do Evangelho. Aqui também. Nós precisamos vivenciar o aprendizado do Evangelho em todos os ambientes, inclusive no centro espírita, né? Porque a gente acha que aqui, né, como é um ambiente do centro espírita, não tem milindres, não tem discussões, não tem desentendimentos. É claro que tem. Por quê? Porque nós somos cada um uma individualidade, cada cabeça, cada espírito é um mundo. Então nós temos opiniões diferentes, nós temos metas diferentes, às vezes na visão da continuidade dos trabalhos no centro espírita. Então, como que é resolvido isso? Sentando, sempre, colocando como direcionamento as diretrizes espíritas, a doutrina espírita, kardeciana, o Evangelho de Jesus, e a partir daí vem nossa opinião. Primeiro, direcionado pelo Evangelho de Jesus, pelas diretrizes espíritas, kardecianas, e depois a nossa opinião. Se a nossa opinião não for de conflito com nenhuma dessas duas, segue a nossa opinião, né? Porque senão o centro espírita começa a virar uma mercearia, que tem aquele monte de trem pendurado, cada um numa opinião, cada um de um jeito, cada um num estilo, e não é esse o propósito. O propósito do centro espírita é muito claro, que ele é única e exclusivamente na tarefa do bem, na prática da caridade, do estudo, do conhecimento, né? Então ele diz, né, o aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em seus trabalhadores, tais como os estudos de orientação, de assistência espiritual e de assistência social, que é o que foi dito antes, né? Estender para todas as atividades possíveis. Escola da alma. Na sua função de escola da alma, o centro espírita tem a responsabilidade na educação integral do homem, como espírito imortal e não como ser meramente existencial. Então nós temos essa responsabilidade da educação moral como espíritos, da gente entender que nós não somos humanos, nós estamos humanos, nós somos espíritos imortais, o nosso conhecimento e o nosso aprimoramento moral vai permanecer conosco além túmulo, porque quando nós conseguimos
e entender no íntimo do nosso coração a nossa existência como espíritos imortais, nós mudamos a nossa postura como homens. Digo como homens no sentido de criatura, de ser humano. Nós mudamos a nossa postura. Para tanto, deve promover, com vistas ao aprimoramento íntimo dos seus frequentadores, o estudo metódico e sistemático e a explanação da doutrina espírita no seu tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. Esse é o tripé do espiritismo, científico, filosófico e religioso, consubstanciada na codificação kardeciana e no Evangelho. É o que eu disse antes, sempre norteado, todos os trabalhos das atividades espíritas devem ser norteados pela codificação kardeciana e pelo Evangelho de Jesus. Outras atividades básicas a que lhe cabe desenvolver: promover a evangelização infantil à luz da doutrina espírita, incentivar e orientar o jovem para o estudo e a prática da doutrina espírita e favorecer-lhe a integração nas tarefas do centro espírita. Então, como eu disse anteriormente, favorecer esse engajamento de jovens nas atividades, de trabalhadores, não dificultar isso. Uma vez teve uma discussão no centro espírita que o Chico frequentava, porque tinha um grupo que achava que para ser evangelizador infantil tinha que ser formado em pedagogia. E o outro grupo achava que não precisava. Então ficou aquela discussão, precisa, não precisa, precisa, não precisa, e Chico só observava. E em um determinado momento, depois de várias discussões, viram para o Chico e perguntam: Chico, o que você acha? Para ser evangelizador precisa ser pedagogo ou não? E Chico, olhando para o lado, diz: Emmanuel está aqui e mandou dizer que para ser evangelizador infantil só precisa um requisito: amar as crianças. Esse é o requisito. Então, é o que diz as orientações. A atividade principal executada no centro espírita, a necessidade básica é a caridade, a prática do amor incondicional. Esses são os requisitos que se fazem necessários para integrar aos trabalhos de um centro espírita. O desejo sincero de se melhorar e de contribuir com a melhora do outro. Incentivar e orientar os jovens ao estudo da prática da doutrina espírita e favorecer a integração nas tarefas do centro. Promover o estudo da mediunidade, visando a favorecer a orientação segura das atividades mediúnicas. Então, as atividades nas quais nós contamos com a contribuição direta da espiritualidade. Treinar pessoas na prática do desenvolvimento da mediunidade, para que possamos identificar justamente as facetas que vêm nos seduzir através do nosso orgulho, da nossa vaidade. Porque, como eu disse anteriormente, nós somos facilmente seduzidos às vezes. Nós deixamos de vigiar um pouquinho e somos seduzidos na nossa vaidade, no nosso egoísmo. Então nós precisamos estar vigilantes em relação a isso. E o estudo, a dedicação, o desejo sincero nos proporciona essa segurança, da prática das nossas atividades. Então, manter um trabalho de atendimento fraterno através do diálogo, com orientação e esclarecimento às pessoas que buscam o centro espírita. Incentivar e orientar a instituição
do culto no Evangelho no lar. Então também são isso, esse atendimento fraterno através de um diálogo esclarecedor, uma pessoa preparada, né, que esteja ali para acolher aquela pessoa que vem naquele momento de sofrimento, né? Então que tenha uma pessoa preparada para isso, né? Todos nós temos atributos, qualidades, então cabe às vezes à diretoria do centro, né, as pessoas que estão aqui mais tempo, a direcionar esses trabalhadores, né? Porque às vezes você tem uma pessoa que tem um perfil, né, que não seria propício para aquela aplicação, para aquela atividade. Então ter essa sensibilidade de posicionar cada pessoa dentro do seu melhor aproveitamento, né, dentro da casa espírita. Cultivar e incentivar a prática do Evangelho no lar, né, que é tão importante para a harmonização dos nossos lares, né? Ensinar a prática, como que funciona, como que é fácil fazer, para que todos os frequentadores busquem essa prática tão salutar. Então assim, a base, né, da função do centro espírita seria essa, e baseado nisso aqui, nessas diretrizes, né, a aplicação do Evangelho dentro da convivência espírita, dos trabalhadores inicialmente, nós termos, os trabalhadores ter a humildade de saber que nós vamos lidar com divergência de opiniões, aceitar, saber falar, saber opinar, mas principalmente entender que nós sofremos essa influência do plano espiritual para a nossa desorganização. Então quantas vezes a gente vê numa instituição espírita que por causa de uma discussão, de uma divergência de opinião, um médium fala, não vou mais trabalhar, se é assim eu não faço mais parte. E às vezes esse trabalhador fica pulando de centro em centro, porque nesse encontrou um problema, porque naquele encontrou uma dificuldade, porque naquele encontrou uma incompreensão. Então às vezes nós trabalhadores aqui ficamos buscando um ambiente que nós não proporcionamos ao outro. Então a gente vê isso em muitas organizações religiosas, né? Das pessoas achar que quem faz parte da organização é perfeito, que vai encontrar um padre perfeito, que vai encontrar um pastor perfeito, que vai encontrar um espírita perfeito. Nós estamos aqui na mesma condição, trabalhando todo dia e buscando incessantemente a nossa reforma íntima, para a gente ser pessoas melhores, para ser espíritos imortais evoluídos. Então nós não podemos ter essa ilusão. Os frequentadores e os trabalhadores não podem ter esse milindre, de se milindrar com qualquer situação divergente da sua opinião, porque senão a gente acaba cedendo a essas forças espirituais que estão lá torcendo para que dê errado, para o nosso atendimento, para a desorganização e o desfazimento do grupo. E nós contribuímos para isso. A espiritualidade superior permite que há divergência dentro do centro espírita. Vocês sabem para quê? Para testar a fé dos trabalhadores, para testar o aprendizado, a prática do aprendizado do Evangelho. Quem tiver oportunidade, leia um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. É um livro muito interessante. Ele conta justamente como que é essa organização no plano espiritual, para contribuir para os trabalhos, e as organizações que existem no plano espiritual para atrapalhar os trabalhos. E os benfeitores falam que permitem, eles poderiam bloquear o acesso de forças, né, contrárias ao amor, contrárias ao bem, que se aproximem do centro espírita. Eles poderiam não deixar acesso para eles, mas eles permitem com esse intuito pedagógico, de treinar a nossa fé, a nossa resistência e a nossa aplicação do Evangelho. O que seria de um aluno que estuda e não tem uma prova para testar o seu conhecimento?
A prova é necessária. E nós passamos por essa prova, frequentemente. E frequentemente vemos instituições espíritas perdendo trabalhadores, perdendo atividades, por causa do melindre, por causa do orgulho, por causa da vaidade. Uma entidade dessa começa a manifestar num trabalho mediúnico e começa a fazer o quê? Inflar o ego do médium. Não, porque seu passe, porque é melhor. E eles são tão organizados, mas tão organizados, quem lê o livro vai ver isso, que eles atuam no médium e atuam em quem está recebendo o passe, para testar o médium. Então eles vão lá, olha o nível da organização deles. Antes da reunião, eles sabem já quem vai tomar passe, já sabem quem vai dar o passe, e já prepara quem vai atuar no médium, e prepara quem vai atuar no receptor do passe. Geralmente nos obsessores, né, de quem vai receber o passe. Então eles chegam lá, vou contar rapidinho essa situação que eu achei muito interessante. Eles chegam para os obsessores de um frequentador que vai entrar na câmara de passe e fala: meu amigo, vamos fazer o seguinte, não tem como você dar um tempo aí para essa criatura, não? Mas como assim? Né? Não, você dá uma afastada, você e sua turma aí por um período, e aí depois nós negocia. Nesse caso específico, esse obsessor fala: tranquilo, eu vou me afastar com a minha equipe durante 6 meses, mas depois você vai disponibilizar 6 trabalhadores da sua equipe para me auxiliar num outro processo obsessivo. É tudo organizado o negócio, não é bagunçado. E ele fala: ok, beleza. Então essa pessoa senta para tomar o passe, né? O que acontece? Os obsessores naquele momento se afastam dela. E aí ele relata que a pessoa estava até meio encurvada já, sabe? Um olhar triste, opressiva. E aí depois que ela recebe o passe, até a postura dela muda. E ela fica em pé, o que ela faz? Se vira para médium, pega nas mãos dela e olha: muito obrigado, o seu passe é espetacular. Eu senti a melhora na hora. Eu vou fazer questão de vir tomar passe com a senhora. E eles fazem isso repetidamente com vários médios, com vários frequentadores. O que acontece ao longo de um trabalho? O médium fica: mas espera aí. Detalhe, uma observação que eu esqueci de falar no início. Eles identificam entre os médios um que tem vontade de ser médium de cura. Então eles são muito organizados. Então eles identificam quem tem o quê? O buraco na parede, já tem aquela tendência a ser seduzido. Faz o quê? Dá cura para ele. Cura. Por 6 meses, negociado. Então 5 frequentador que passou na mão do médium, o médium já está com o ego inflamadíssimo. Já no dia seguinte faz uma reunião e fala para os trabalhadores, depois de, na verdade que no dia não é do dia seguinte, depois de um período nessa situação, tendo esses elogios, faz uma reunião com os diretores do centro, pedindo um atendimento de cura para ele, com os trabalhadores que ele vai necessitar, porque os orientadores espirituais dele falou que ele precisa. E vai, E aí o que acontece com a negação? Os diretores do centro eram pessoas já maduras, vivenciadas. Você não quer esperar um pouco, a gente fazer uns experimentos? Essas pessoas que você curou, e tal. O que a pessoa faz? Mas peraí, você está duvidando do meu mentor? Melindre. Não, bem que ele disse que usar da inveja para impedir meu trabalho. Eu vou para outro lugar. Para alguém que reconheça
a minha espiritualidade. Quantas vezes a gente não vê situações, a gente não consegue ver esse nível de detalhes porque a gente não tem essa visão, né? Mas nesse livro, como relata, quanto que a gente vê situações parecidas com essa acontecendo na frente, embaixo, como diz o ditado, embaixo do nosso nariz. Então que a gente tenha essa percepção, que a gente não se milindre, que a gente se debruce em cima do Evangelho para discutir as ações e as prioridades da casa espírita, e que tenha sempre a prioridade no atendimento fraterno das pessoas que vêm até aqui e dos espíritos que aqui venham em busca de ajuda. Que a gente tenha esse olhar direcionado ao outro e não a nós, e que a gente tenha sempre como lema a fala de Jesus, de amar os outros, amar o próximo, não como nós nos amamos, mas como Ele nos amou, que é uma máxima, que eleva esse amor num nível muito maior. Então era esse o estudo da noite. Então vamos novamente fazer a prece de encerramento, onde com os corações e o pensamento asserenado, agradecendo a essas palavras que vêm de encontro aos nossos corações, contribuindo para o nosso melhoramento moral e espiritual, contribuindo para os trabalhos do nosso lar espírita, da nossa casa espírita, que possamos a cada dia estarmos mais direcionados e melhor posicionados na tarefa do bem, na seara de Jesus, alavancando através do Evangelho, da codificação kardeciana, os trabalhos dos lares espíritas a qual nós frequentamos, sempre com o lema de Jesus, de amai ao próximo, assim como Ele nos amou. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre, que assim seja.